O argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa em 13 de março de 2013, sucedendo Bento XVI, que abdicou ao papado. Menos de 4 anos após a eleição, Francisco, como decidiu ser chamado, deu passos gigantescos ao tocar em assuntos polêmicos e que dividem opiniões dentro da própria Igreja. A separação de casais, o uso de métodos contraceptivos, o pedido de desculpas aos homossexuais são alguns pontos que mostram a abertura do Papa à vida contemporânea. Para discutir os rumos que a Igreja Católica está tomando com o atual líder, o Câmara Debate recebe o professor Carlos André Cavalcante, doutor em História das Religiões e professor do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. O programa recebe também o diácono Josinaldo Dantas, da paróquia de Santa Clara, no Alto do Mateus. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Debate. Professor Carlos André, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez, muito Obrigado, bom recebê-lo. Satisfação de estar aqui. Que bom, diácono também, Josinaldo, muito obrigado pela presença. É um prazer também estar aqui com vocês. Que bom, vamos lá, a gente vai tentar otimizar esses 30 minutos de programa porque é muito assunto para falar mesmo. Vou começar remetendo ao passado, a 2013, né? O Papa Francisco chega, assume, né? É eleito após algo bem comum na igreja, né? A renúncia de um Papa. A gente comentava antes de começar a gravação, só houve outros 2 casos, não é isso, diácono? E ele chega com a promessa de ser um novo olhar, uma nova administração. É isso desde o início mesmo, em linhas gerais, para os dois? É isso que vem acontecendo desde o início, essa nova administração, um novo olhar sobre a igreja? Eu penso que sim. A igreja passou por uma fase de transformações para uma transformação conservadora antes dele, e ele é uma reação histórica a isso, no momento em que o Papa anterior, que renunciou, já não tinha mais base política para se manter. Esse papado inicia com uma esperança e uma expectativa muito positiva para aqueles que acompanhavam o cenário católico mais de perto. Eu recordo, inclusive, que 24 horas depois da eleição dele, eu cheguei a dar uma entrevista para um jornal local aqui, de um domingo, e eu dizia que ele seria um papa voltado para os pobres, conservador na teologia, e nem está sendo tão conservador assim na teologia, mas voltado para os excluídos, e é o que está acontecendo. Ele está refazendo, reproduzindo, colocando em prática aquilo que ele já fazia em Buenos Aires, que é um olhar especial para o catolicismo como aquilo que deve ser modificado, transformado, e um olhar muito especial para os poderes internos da igreja. Ele reforma a cúria. Eu diria que o Papa Francisco, ele chega em um momento em que a igreja tem uma necessidade grande. Suprir essa necessidade, primeiro, necessidade tipo escândalos do Banco do Vaticano, foi uma das, né? A questão da pedofilia. Então o Papa Francisco vem diante de uma necessidade grande de uma igreja que precisa dar resposta também à sociedade. Porém, o Papa Francisco, ao assumir de fato o pontificado, vejo que ele assume também uma postura pastoral. Diante de uma igreja que antes o pontificado tinha uma visão mundial, a igreja um Papa que unifica as igrejas. Agora o Francisco vem como bispo de Roma, né? Uma igreja local. E depois um Francisco que se preocupa de uma igreja cheia de misericórdia. Uma igreja que não fala só para os seus membros, mas também para uma igreja que fala para os sofridos externos. Então eu vejo a chegada do Papa Francisco diante dessas duas necessidades, de uma problemática interna, aí vem o banco, vem a pedofilia, mas também de uma situação de pobreza do mundo, dos marginalizados, que não é só membro da igreja, mas também todo esse povo que está aí à margem, né? Ele já chega tomando atitudes que chamam a atenção e acho que ajudaram a popularizar a imagem dele cada dia mais. Ele já chega dizendo que não vai usar o apartamento papal, que vai fazer refeições e dormir junto com outras pessoas da igreja. Quer dizer, desde o início ele tem essa marca, né, professor?
E eu queria destacar, se você me permite, Vontade. esse caráter pastoral do Papa. É um Papa pastoral. É um Papa voltado para a dimensão da linguagem, da fé e da religião para o fiel. Ele deixou aquele estilo que era bastante emocional, muito bonito, de beijar o chão para onde se ia, de viajar o mundo todo, mas que não tinha uma ligação mais próxima com o fiel. Então ele devolve ao cristão católico algo que foi tirado do cristão católico há muitos séculos atrás, que é um Deus presente, que ele anuncia como presente, não que ele se sinta Deus, pelo contrário. Ele já declarou, inclusive, que não é falível, botando por água abaixo aquela premissa do Vaticano I, de 1870, de que o Papa seria um indivíduo infalível, que é uma coisa, do ponto de vista hoje em dia da psicologia, da psicanálise, simplesmente absurda, não há indivíduo infalível, nenhum deles. Ele próprio já se colocou dessa forma. Então, sendo pastoral, admitindo que é um homem como todos os outros, falível sim, trazendo para dentro da igreja problemas fortes a serem debatidos, como a pedofilia, como a exclusão, como a miséria, a pobreza, a exploração do capital, como também as questões de relação entre os povos, não é? Na relação Estados Unidos-Cuba, ou relação entre as igrejas e outras religiões, como ele fez no final do ano passado. Então ele se torna uma liderança mundial, aproximando o catolicismo de um poder moral positivo, um poder moral aberto, confluente, não impositivo. Ele tem opinado, ele tem falado sobre assuntos que por décadas ou por séculos ou por milênios não se fala tão abertamente quanto o Papa. A gente separou várias reportagens, matérias que saem na imprensa para a gente começar discutindo alguns dos pontos. Aí, primeiro a gente tem a questão da separação, né? O Papa admitiu a necessidade de separação do casal em alguns casos. Diácono, de alguma maneira o Papa está indo de encontro à Bíblia quando ele admite a possibilidade de separação de casal? E eu lhe pergunto isso pelo seguinte: a gente observou a reação, talvez de uma parte mais conservadora da Igreja, a essa declaração do Papa Francisco, de não gostar muito, né, da declaração dele. Como é que o senhor avalia essa declaração? Observando mesmo a própria prática de Jesus Cristo, quando os fariseus perguntam para Jesus, né? Poxa, mas Moisés permitiu que o homem deixasse sua mulher. Aí Jesus vai dizer, justamente pela dureza do vosso coração, né? Então, entender hoje o divórcio é vivenciar na prática o encontro de famílias que não existe mais a dimensão relação conjugal. Existe, de fato, escravidão, existe, de fato, exploração, existe, de fato, ausência de amor. E eu vejo que o Papa Francisco vivencia isso porque ele veio desta realidade. Um Papa latino-americano, onde Buenos Aires, onde ele viveu nas periferias, ele presenciou isso a cada dia. A gente na paróquia, por exemplo, quando a gente chega ao encontro que acompanha tempos e tempos um casal que não tem como mais conviver, né? Há uma briga entre si, há uma discussão, há um relacionamento quebrado. Então eu percebo que o Papa Francisco ele não vai de encontro à Bíblia, porque na Bíblia a gente vê a dimensão da misericórdia, que é o que o Papa Francisco sempre prega. Essa misericórdia de perceber que, de fato, ou começou errado ou está caminhando errado. Então eu percebo que o Papa Francisco, com esse olhar de misericórdia, ele não quer, de fato, olhar um relacionamento conjugal numa visão doutrinária, mas numa dimensão de amor. Será que, de fato, não dá para começar algo novo? Será que... E aí não é só... E eu diria, a visão do Papa Francisco pesa muito mais quando ele repensa o casal de segunda união. Como a igreja repensar o casal de segunda união, que já vive há 25 anos, que vive há tantos anos, que vive uma vida de serviço na comunidade, que dá testemunho de um amor concreto. Então, o Papa Francisco vai muito mais além, né? Não só a separação, mas como acolher esse casal que está aí. Então, percebo que ele não vai de encontro à Bíblia, mas ele vai com um olhar de misericórdia mesmo de um Deus que está junto da história, junto da pessoa. Essa reação, professor, talvez de uma parcela mais conservadora da Igreja, que parece que se apressa para justificar quando o Papa dá alguma declaração, se apressa ali para dizer não foi bem isso que ele falou, é por aqui a interpretação, é natural na evolução da Igreja? O que acontece hoje é uma disputa simbólica em torno de Francisco.
Francisco é um papa extremamente popular, é uma liderança hoje mundial, que admite, inclusive, aquilo que me parece óbvio teologicamente, diácono Josnaldo, mas que para muitos católicos não era, que o Espírito Santo pode soprar em qualquer lugar. O sopro sagrado do Espírito Santo pode acontecer em qualquer igreja, pode acontecer no mundo islâmico, pode acontecer num terreiro da religião dos orixás, pode acontecer numa mesa branca espírita. O Espírito Santo não é exclusividade da Igreja Católica. Então, um Papa com essa capacidade de integração é disputado por todos os setores. Cada vez que ele toma qualquer atitude, os setores conservadores, eu assino algumas newsletters deles, né? E você encontra ali na web a versão a favor do que seria, digamos assim, politicamente falando, o que seria a direita católica, setores conservadores. Mas, na verdade, ele não tem esse posicionamento. Ele tem um posicionamento bastante atualizador, bastante moderno e, eu diria mesmo, ele tem uma certa independência em relação ao maniqueísmo. Não dá para classificá-lo de maneira simplória. Ele é um Papa inovador, isso sim. E eu diria, em relação às relações conjugais, por exemplo, que é preciso pensar no campo da saúde mental e psicológica do fiel. A gente tem uma experiência nisso, lidando com ciência das religiões, onde muitas vezes esses dogmas duríssimos a respeito do casamento provocam adoecimento. As pessoas adoecem, procuram psicólogos, temos algumas pessoas aqui que já trabalharam conosco, a gente formando a nível de mestrado na UFPB, procura o psicólogo para isso, porque não consegue admitir que seja excluído de uma paróquia ou excluída de uma paróquia, simplesmente porque o marido a abandonou. Mais uma notícia, também temas que o Papa tem abordado. Agora o Papa Francisco admite o uso de contraceptivos contra o vírus da Zika, né? Eu acho que surge aí, diácono, um certo medo de abrir precedentes ou de, para no futuro, a igreja estar concordando com métodos contraceptivos para evitar a reprodução humana mesmo. Será que é daí que surge uma certa resistência, às vezes, quando o Papa, por exemplo, pensando na saúde, na verdade, né, das pessoas, faz uma declaração dessa? Eu diria que ainda é um tabu, ainda é um desafio falar dos anticoncepcionais e tantas outras formas de prevenção, principalmente no Brasil. No Brasil. A Europa, a gente percebe que há um conservadorismo, mas há uma laicidade ainda que muito mais ampla. Porém, para a gente ainda é forte. Há uma preocupação da igreja, principalmente da natalidade. Percebemos agora no último censo do IBGE que, de fato, o Brasil ela está diminuindo na questão da população, né? Então, a igreja tem esse olhar. Também a gente observa que a preocupação dessa vulgaridade, também a igreja também tem esse olhar. Porém, eu vejo que o Papa Francisco, sempre dessa ótica de uma igreja em saída que vai encontrar um mundo frente a esses desafios que nós estamos vendo, da Zika, da AIDS e tantas outras formas. E o Papa, com essa dimensão muito humana, cheio de misericórdia, eu acredito que com esse olhar ele coloca o seu ponto de vista, é seu ponto de vista, não é o ponto de vista, vamos dizer assim, do que a igreja de fato prega, mas seu ponto de vista diante do sofrimento de um povo que está aí a mercê mesmo, né? Então eu vejo que é um ponto de vista que quebra paradigmas. Eu vou chamar um intervalo. O senhor quer complementar de alguma maneira, professor? Eu gostaria de fazer uma pequena observação no campo da história que me parece interessante, no campo da história das religiões. Veja, nós temos hoje uma moral cristã que se arvora, como qualquer moral, ter sido de sempre. Mas, na verdade, ela é datada. Ela foi estudada por uma teóloga católica, portanto, estamos falando dentro do campo católico, chamada Uta Rank Hahnemann. Ela escreveu um livro fenomenal que se intitula Eunucos pelo Reino de Deus, onde ela mostra como essa moral foi estabelecida. Antes, uma moral que olhava para o excluído, que olhava para o bárbaro, que olhava para as diferenças sociais de maneira central, passou a ser uma moral que deixou esse assunto em 10º plano e colocou a genitália como um assunto central. Veja, não é que não se vá ter a moral voltada para assuntos sexuais. Claro que tem que ter, mas não é o centro da tradição de Jesus. No movimento de Jesus, a questão central do movimento de Jesus é o bárbaro que não tem a cidadania romana, é a mulher que não tem fala, é o outro. E isto foi usurpado, modificado na reforma do século XIII. Essa modificação
lamentável nos dias de hoje, porque o nível de sofrimento das pessoas é totalmente desnecessário e o Papa tem tentado apaziguar isso, mitigar, pelo menos, a intensidade desse sofrimento. A gente continua discutindo outros assuntos também no segundo bloco. Fica por aí que o intervalo é bem rápido. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O acesso aos elevadores é direito de todos, sem discriminação. O frete para a entrega de imóveis e eletrodomésticos deve ser gratuito. E o Bosque das Águas, em Mangabeira, tem preservação ambiental garantida. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Debate está de volta e a discussão da semana é sobre os rumos que a Igreja Católica vem tomando após o Papa Francisco, eleito em março de 2013. Estamos recebendo o professor Carlos André Cavalcante, doutor em História das Religiões e professor do Departamento de Ciências das Religiões da UFPB. E também o diácono Josinaldo Dantas, da paróquia de Santa Clara, no Alto do Mateus. Vamos retomar esse bloco também comentando outras notícias, né, de temas que o Papa Francisco tem abordado. Vamos ver qual é a próxima? O Papa Francisco abre a porta para que as mulheres façam casamentos e batizem. Ele criou essa comissão, na verdade, de estudo para, quem sabe, incluir mulheres diaconisas. É um passo grande, né, diácono? O Papa Francisco, com esse olhar de abertura, e principalmente já para a diaconisa, e uma coisa que ele tem enfatizado, que a diaconia é o coração da igreja, porque é lá que mora o serviço aos mais carentes, é lá que mora o serviço aos mais afastados. E aí dá essa abertura para a mulher, eu diria que é uma quebra de paradigma grande, porque até então não tinha se discutido, né? E nem tinha dado brechas. Então, para mim, é um avanço grande que o Papa Francisco dá em reconhecimento a um ser humano que faz essa igreja andar e que está envolvida mesmo no dia a dia da igreja a serviço. O senhor complementa, professor, o tema? Bem, ele não pode mexer profundamente no assunto, porque quando um Papa falece, quando o Papa morre, ele deixa alguns assuntos que ficam sob guarda da sua tradição. Foi o que João Paulo II fez a respeito desse assunto. O diácono há de concordar comigo que Francisco não poderá mudar muito isso, mas ele está mudando por onde pode. Ele não pode mudar diretamente no núcleo do clero, mas ele vai mudar na diaconia, porque aí sim ele pode, e ele está certíssimo quando se refere aos diáconos como sendo o coração pulsante da igreja. A igreja que tem uma vida muito forte com as mulheres e que depende das mulheres em muitas circunstâncias, e reconhecê-las não seria nada demais na autoridade da realização desses atos. Eu referiria como tradição esta igreja anterior às reformas contundentes que foram tirando das mulheres o seu poder. Eu lembraria, por exemplo, uma Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda, todo o grupo dela, as mulheres que estavam no mosteiro, não só cuidavam da saúde da mulher, mas cuidavam também do casamento da mulher. No século seguinte, quando ela já havia morrido, ainda bem, veio a Inquisição, vieram as universidades teológicas, veio a misoginia, e todo o grupo foi trancafiado, o dela e de todas as mulheres dentro da igreja, trancafiado sob o discurso da inferioridade da mulher, etc. Então, esse é um processo histórico, isso não está na base canônica original do movimento de Jesus, não está. Portanto, isso pode ser mudado, só que não vai ser tão cedo mudado mais radicalmente. É uma transformação que está acontecendo com o poder que ele tem ao propor a presença da mulher na diaconia. Vamos a mais assuntos. Vamos ver qual outro tema também que o Papa falou e que repercutiu bastante. Vamos olhar? O Papa diz que a igreja deve pedir desculpas aos homossexuais. Eu comentava até que no período em que o Papa fez essa declaração, houve uma situação de uma funcionária de um cartório nos Estados Unidos de se recusar a fazer um casamento entre dois homens e
O Papa chegou a falar, a comentar sobre o caso e dizer que ele compreendia a atitude dela. E aí eu volto para a questão que eu também falei no primeiro bloco. De imediato, a gente observou uma ala mais conservadora da igreja buscar cair em cima do fato do Papa ter dito eu compreendi porque ela não casou os dois. Mas compreender não significa necessariamente concordar com o ato dela, né? E aí eu volto a reforçar a pergunta também. Às vezes a gente vê uma ala da igreja preocupada com as declarações do Papa, quando ele diz que precisa pedir perdão aos homossexuais, já tem gente se apressando sem querer dar muita corda, digamos assim, ao que o Papa falou, né? Eu acredito que ele está também se referindo a algo que já foi feito antes na igreja, que na circunstância do tempo atual, pedir perdão e fazer uma revisão sobre o que foi a Santa Inquisição Católica. E ali, na Santa Inquisição, na Inquisição moderna, eu me refiro à Inquisição Portuguesa, à Inquisição Espanhola, e à Inquisição Romana, que continuava atuando na Idade Moderna, essas inquisições foram tenebrosas para os homossexuais. Então, nós não estamos tratando aqui de dizer um posicionamento papal a respeito da questão moral em si. O que ele disse, e disse isso no avião, inclusive para uma entrevista a uma brasileira, não é que quem é ele para impedir a chegada do gay, como ele dizia, e quem é ele para afirmar que a igreja sempre acertou nesse assunto, digo eu, realmente, nos processos inquisitoriais, há alguns especialistas no Brasil que trabalham nesse assunto. Depois do judaísmo, muito próximo à feitiçaria, estão os crimes morais ligados aos homossexuais na colônia brasileira e no Império Português como um todo. E eram penas muito duras, as mais duras, inclusive, dos regimentos inquisitoriais. Portanto, é um processo que a igreja precisa fazer. No mundo contemporâneo, hoje é impossível. Nós estamos na época das diversidades. Nós estamos na época do congraçamento, das confluências, onde não se pode proibir alguém de ter uma religião diferente ou de ter uma opção sexual diferente. Ele, no meu modo de entender, está dizendo que o Vaticano II, com suas discussões esquecidas, com suas discussões que foram colocadas sob sorréu, foi embaixo do tapete, precisa ser restabelecido. Inclusive, diga-se a respeito da pergunta anterior, discussões sobre a mulher. Os colegas que trabalham as anotações de Dom Helder Câmara feitas no local mostram que a discussão sobre a mulher ia ser levada em conta e aí, por razões de poder, foi suspensa. É preciso colocar o Vaticano II em prática em relação a todos esses assuntos. É isso que ele está fazendo. O senhor complementa sobre esse assunto, diácono? É um assunto, assim, é um tema que, assim, ainda é um tabu, né? A gente vê um tabu para a sociedade. Sim. Imagina internamente para a estrutura eclesial, para as instituições e igreja. Porém, quando a gente vê no catecismo da igreja, que já coloca a dimensão da situação do homossexual, né? Onde se faz o apelo para que ele não ponha a vida, não tenha a vida, seja praticante, mas que a igreja aceita ele como eunuco, né? Queira ou não, já se coloca, pelo menos, a situação. O Papa Francisco vai mais além, né? O Papa Francisco vai se colocar na dimensão de quem é ele para julgar. Foi aquela, como lembrado do professor. E vai muito mais além quando recebe a comissão de gays para se encontrar com ele, para conversar, para saber qual de fato é a realidade e a situação de que eles vivem na prática, né? Ele desagrada de fato uma ala mais conservadora da igreja? Acredito que sim. Eu vejo que não só essa temática, mas tantas outras que desagrada um lado mais conservador da igreja. A gente sabe que, de fato, tem um grupo que vai sempre de frente, assim, né? A gente sabe que há um grupo dentro da estrutura que bate de frente. E não era para menos. Não é para menos. Assim como você colocou a mulher do cartório, que ele vai e reconhece o porquê dela não aceitar. Ele observa essa estrutura cultural, essa estrutura histórica que o indivíduo fez parte, né? Porém, ele não desiste. O bonito é que ele não desiste, né? E aí, quando ele coloca essa dimensão da homossexualidade, a gente percebe claramente qual é a preocupação do próprio casamento gay em cartório. Quando a gente observa a luta de homens que viveram juntos tanto tempo e que depois que um morre, o direito de conquista do que construíram junto tinha que ir para a justiça para conseguir. Então eu vejo que desagrada a muitos dentro da igreja,
Porém, a visão do Papa Francisco, nesta ótica da vida do indivíduo em particular, do sofrimento que ele tem no dia a dia, como de fato ele está na sua prática da sua vida, é o que o toca. E aí ele não desiste de realmente enfatizar os valores. E aí vem a preocupação mesmo. Quantos dos homossexuais que às vezes, por já se sentir excluído, marginalizado da sociedade, e às vezes de uma religião, não se coloca incluso nessa sociedade e se marginaliza. Então, para mim, uma preocupação do Papa Francisco é esse olhar de valorizar esse indivíduo como gente, como pessoa, né? E aí vai desagradar, com certeza, uma estrutura conservadora. Vou chamar mais um ponto, a gente está quase chegando no finzinho do programa, mas vamos comentar. O Papa diz ali, não é justo associar Islã e violência. Isso é bem importante, a gente já fez um debate aqui, inclusive com o professor Carlos André, no ano passado, e a gente vê muita gente que se diz cristão fervoroso pregar que o islamismo é violência, né? Isso é muito perigoso. Então você vê um Papa declarando isso e declarando mais, falando que há violência também de católicos batizados, né? Admitindo isso. É uma postura muito importante, né? Sim. E importante num momento como esse, em que o Brasil recebe o islamismo num número mais considerável. Sempre tivemos ao longo de muito tempo, desde do século passado, mas agora nós temos comunidades muçulmanas consolidadas, lideranças evangélicas que se tornam muçulmanas. Então o processo social avança muito rapidamente. Eu sempre digo aqui, disse no último debate, é preciso receber o islamismo, que não é um islamismo de estrangeiros. São paraibanos, por exemplo, aqui no nosso estado, que estão se convertendo ao islamismo. São paraibanos como eu, como você, ou brasileiros, digamos assim, cidadãos do país. Receber o islamismo enquanto crença de maneira amorosa, de maneira tranquila, porque o islamismo não carrega em si o terrorismo. Como o cristianismo não carrega em si o terrorismo. As ações de intolerância religiosa das religiões não podem ser colocadas em função da sua cosmogonia central. O que acontece são questões na história. São atos de pessoas que são filiadas àquela religião. Passa a fazer parte da história daquela religião? Sim, passa. Mas não se pode colocar como maioria. E no caso do islamismo. E, diga-se passagem, na postura pelo terror e pela violência, os muçulmanos que defendem isso são minoria em qualquer parte do planeta, em qualquer país. Acontece que a nossa mídia só fala do islamismo para este assunto. Eu não me refiro à sua mídia, mas à mídia central, das grandes emissoras privadas, das 7 famílias que tudo controlam na comunicação brasileira, e aí você encontra ali uma percepção sempre dualista, maniqueísta, simplória, onde o Papa está certíssimo. Não se pode confundir. O islamismo é uma religião de amor, o islamismo é uma religião de integração, por isso ele cresce. Por isso ele dobrou em 10 anos no Brasil. Ele é muito parecido com o cristianismo em vários aspectos. A gente tem um minutinho só, Diácono. Quem prega, inclusive, que se diz cristão e prega que islamismo é pura violência e prega esse ódio, não está sendo tão cristão assim também, né, Diácono? É aí onde entra o diálogo interreligioso, né? Eu acho que eu vejo que o Papa Francisco, ele, nesse diálogo aberto, ele até fez aquele vídeo, né, muito positivo, onde mostra esse diálogo interreligioso. Para mim, um cristão que hoje não está aberto para um diálogo interreligioso, ele não está compreensível a essa unidade em prol da vida. Em prol da vida. E vejo que o Papa Francisco dá esse passo sobre o islamismo e onde vai até essa exposição do Papa Francisco para a sala de aula. Como o professor de história está repassando a história do islamismo para os seus alunos. Como de fato é colocado o terrorismo, os grupos terroristas, ligado ao islamismo na sala de aula. Então, uma visão como esta do Papa Francisco, ele vai justamente de encontro a uma visão cristã que não há um diálogo interreligioso. E esse diálogo interreligioso do Papa Francisco dá brechas para outros diálogos. Por exemplo, lá no Alto do Mateus, nós temos uma luta com uma comunidade periférica em prol de moradia, onde nós tivemos que dialogar com o pai de santo Zé, do terreiro. Nós tivemos que dialogar com o pastor Isaías, da Igreja Congregação. E com muita alegria, não é? E com muita alegria, onde esse diálogo fez com que o povo ganhasse força. Então, vejo que o Papa Francisco, nessa colocação, bem no auge dos atos terroristas, ele foi muito feliz. E logo num momento forte, que foi do Ângelo, né, onde ele disse que a religião islã não é o terrorismo, não é uma religião violenta, mas uma religião que prega a paz.
saindo da boca do Papa, para mim, eu acho que não tem como a gente ser de contra. Bom, a gente já precisa encerrar. Quero agradecer demais a presença dos Obrigado, dois. digo eu. É assunto que a gente ficava um dia inteiro sem dúvida. Sem então, dúvida. já se sintam convidados para uma próxima ocasião para a Pois não. gente continuar essa discussão. Muito obrigado mesmo. Obrigado viu? também. Obrigado também. Até a próxima. O Câmara Debate da semana termina agora, mas pela internet você está sempre em contato com a gente. Pelo Facebook, pelo YouTube, o endereço é TV Câmara JP. A gente te espera por lá. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e a gente se vê na próxima, então. Até lá.